Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição de Black Yellow Brasil Podcast. O programa fala para todo o Brasil e para todo o mundo, em especial hoje para todo mundo mesmo, ou metade do mundo, não sei. Sou o Danilo Batista, seu host geograficamente perdido nesse momento, e hoje com a presença de Germano Coutinho. Bem-vindo de volta, Germano. Obrigado, Danilo. E é isso, um programa especial, um programa um pouco mais frio do que a gente está acostumado, porque hoje nós temos um convidado especial, não é não? Convidado muito especial, é um prazer para a gente ter nosso amigo Thiago Fernandes, o presida, direto Steelers Brasil, direto da Finlândia, para falar com a gente do Black Yellow Brasil. Bem-vindo, Thiago. Então, obrigado aí vocês pelo convite. Falar que programa frio, porra, soa mal pra caramba. Não sei se... Eu sou um cara bem caloroso, mas de fato de terras glaciais. Eu compreendo a ligação. Eu estava até comentando em off que agora são exatamente 2 da manhã e 11 graus. Então, para muitos brasileiros é de fato frio. Para brasileiro que mora aqui também é frio. Então. É isso, tem muito assunto pra gente conversar hoje de Steelers 2024, de Steelers década passada, 2 décadas para trás. Tem muita coisa pra gente conversar hoje. Então vamos direto naquele esquema que vocês conhecem, né? Você tá em podcast, você fica com o nosso bloco de recados. Você que está assistindo aqui ao vivo na Twitch, você vem direto com a gente. Cara, eu me senti agora, eu não sei se vocês pegaram essa época, vou desviar completamente do assunto. A Band, ela tinha programa dela mesmo, só Rio e São Paulo. Acho que tinha Minas e Rio Grande do Sul. Então, quando a gente assistia os programas da Band, eu assisti, por exemplo, na TV Parabólica. Morava no interior de Pernambuco, era TV Parabólica. Então, dava o primeiro bloco, era o bloco nacional, mentira, falava do Corinthians. E aí, a partir de agora, vamos dividir a rede. Bom, o apresentador fazia dividir a rede, e realmente ele dividia a rede. Metade do Brasil ia assistir um programa, metade ia assistir outro programa e tal. Às vezes entrava um programa local, então me senti agora dividindo a rede. Vamos lá, Thiago. Eu, como bom carioca, e isso não acontecia lá com a gente, não. Continuava na mesma rede. Começo, ia direto até o final. Aí. Porra, loucura. Também ouvido do Corinthians. Já vi muito Jorge Cajuru fazendo isso, a Renata Fã fazia também. A outra Renata. Eles faziam isso, mas você que tá aí continua com a programação local e eu continuava com eles. Então, saudade. Muito tempo. Vamos lá, Thiago. A gente quer falar de Steelers e a gente quer partir lá desde o princípio mesmo. Como é que você começa com essa história de futebol americano, que para brasileiro não é o negócio mais natural do mundo, e Pittsburgh Steelers? Rapaz, faz tempo. Foi em 2008 a primeira vez que eu comecei a ouvir falar de futebol americano. Na verdade, eu presenciei, na verdade. Eu fui trabalhar em acampamento de verão nos Estados Unidos, em 2008. Foi exatamente quando o Steelers foi campeão, né? Mas verão era off-season, então eu fui trabalhar em acampamento, eu trabalhei e morei 1 ano em Cincinnati. Então, por pouco eu não fui torcedor do Bengals, porque o que mais teve foi influência para eu virar torcedor do Bengals. Né? Eu fico feliz que você também não foi preso. Porque lá em Cincinnati tem um perigo muito forte. O quê? Pois é. Mas aí eu morei 1 ano em Cincinnati, aí eu tenho até hoje uma camisa do Palmer, que era o quarterback deles na época, e era a maior influência de todo mundo que trabalhava. A gente conhecia como os internationals, quem vinha de outros países para trabalhar no acampamento, e aí todo final de semana a gente era convidado para ir para casa de algum americano que morava lá, e todo final de semana era jogo do Bengals, comendo churrasco, eu não entendia nada, me deram uma camisa, botei a camisa, até que um amigo meu do acampamento, sou grato a ele até hoje, meu companheiro Jerome, que era um counselor, um conselheiro das cabines que eu trabalhava com ele, aí ele começou a falar para mim de Steelers, jogar Maiden no acampamento. A gente trabalhava no acampamento, era tipo uma cabine, só que 2 portas laterais, que era para as crianças, e uma porta central, que era para os counselors. A gente era 3 adultos. Eu já era adulto. Então eu já era era muito adulto. Então, os counselors ficavam no meio, né, na cabine do meio, as crianças, eram mais ou menos 20 crianças, ficavam nas cabines laterais. Então a gente ficava no meio e ele jogando no meio, né, me explicando, aí metendo Steelers na minha cabeça, vai ser Steelers, vai ser Steelers, vai ser Steelers. Aí
deu certo. Acho que hoje eu sou mais fanático de futebol americano do que ele, que volta e meia a gente conversa no Facebook, e é um cara que está, assim como eu, casado, com 3 crianças, mas ele acho que não tem tempo para futebol americano. E o futebol americano, na verdade, é o tipo de coisa que eu tento fugir da minha realidade daqui, coisas que me aproximam de outras coisas. Eu gosto de futebol, né, soccer, não, mas futebol mesmo. Gosto de futebol, mas o Steelers começou aí, em 2008, que eu comecei. Aí, a partir disso, eu estava acordando de madrugada para assistir os jogos. Quando eu tive minha primeira filha, em 2013, aí eu usava a desculpa que eu vou cuidar dela de madrugada para dar de mamar, e eu assisti os jogos dos Steelers, porque o prime time são 6 horas de diferença, então o jogo passa 3 horas da manhã. Então, desde então, aí, o futebol americano em si foi uma maneira também que eu comecei a me envolver para continuar mantendo a fluência do inglês e consumir material em inglês. Então, acabou juntando uma coisa com a outra. A paixão pelo time, a paixão pela língua e continuar melhorando nessa área. Então, até hoje, a gente está aí acordando de madrugada para assistir jogos dos Steelers. Isso, e vale ressaltar, né? Da Finlândia para o Brasil são 6 horas de diferença, o que significa que para o horário Costa Leste americano são 7. Exatamente. Então, o joguinho de 1 da tarde deles é às 8 da noite. É o horário perfeito. Esse é o. Infelizmente, o Steelers é um time tão grande que a gente vai ter bastante jogos aí de prime time. Então, com certeza, eu verei somente a segunda metade dos jogos, que são às 6 horas da manhã. Quando eu tô acordando, eu pego a segunda metade do jogo, a metade do terceiro quarto. Então, essa é a minha vida. Os outros jogos que são das 5 da tarde, eu acho, no Brasil, que é tipo 11 e 5 da noite, aí também já começa a complicar um pouquinho. Depende do jogo. Às vezes eu me forço, às vezes a mulher tá dormindo do lado, eu tô com o celular deitado assistindo, até ela me dá uma cutucada falando que a luz está incomodando, aí eu tenho que desligar e ficar acompanhando pelo grupo do WhatsApp o que está acontecendo. Uma dúvida, Tiago, como é que a gente fala, como é que a gente diria em finlandês que a luz está incomodando? Apenas a título de curiosidade. Ela falaria, tipo, desliga a luz. Tipo, laita valo kine. É só isso que ela fala. Laita, coloca, valo, luz, kine, é fechar. Então, aí seria dessa maneira. Entendi. Ou ela poderia botar um palavrão no meio, mas eu não vou ensinar palavrão para vocês, porque temos crianças ouvindo, provavelmente. Isso, o algoritmo agradece bastante. Exatamente. A gente tem um programa family friendly. Quer ver, ó, esse ano, cara, pelo que eu tô olhando do calendário daqui, tá? Uhum. A gente tem semana 2, já é o segundo horário, de 5 da tarde, semana 5 é prime time, semana 6 é o horário das 5, semana em outubro 7, são 3 jogos, os 3 jogos de outubro são prime time. Só tem um que não é. Esse sofrimento eu já sei que eu vou passar. 5, 7 e 8, 3 prime times. Sunday night, 2 Sunday nights e 1 Monday night. Semana 12 tem outro prime time. Semana 15, 6 da noite. 16, 6 da noite. 17, o jogo do Natal. Essa birutice que ainda foi inventou esse ano. Acho que vão quebrar muita gente, cara. Muitas noites acordadas. Mas vamos, vale a pena. Depende da. Vale a pena, não. Se a gente ganhar, eu fico feliz. Mas normalmente, pelo menos não teria que acordar para assistir Trubisky. Então, isso já faz uma diferença, assim, exorbitante pro meu sono. Era o que eu ia dizer. Ou então, agora. era bom que eu dormia, né? Então, eu falar, vou assistir o Trubisky, não, vou dormir que é melhor. Então, agora eu vou ficar com esperança. Porque se aqui no Brasil a gente passava muita raiva com o Trubisky, com o Pickett, com o Rudolph, enfim, eu imagino você na Finlândia, sei lá, assistindo um jogo de, como você disse, segundo horário, exemplo, sei lá, com sono, meia-noite e tal, e você tá vendo o Trubisky lançar a bola. Tem que ter muita paixão, tem que ser muito apaixonado pelo time, viu? Exatamente. No jogo ano passado, acho que Jacksonville, que o Pickett machuca perto do intervalo, se para realmente, porra, intervalo de jogo, Mitch Trubisky tá entrando em campo, bicho. Eu vou dormir, cara. Hoje não vai ter. Mas a gente é tão trouxa que a gente vê até o final. Eu não consigo não assistir. É uma coisa impressionante. Eu falo, não é possível que isso está acontecendo. Ele não pode ser tão ruim de que é isso que está acontecendo. E não, toda vez eu assisto achando que vai acontecer uma coisa diferente. E no final foi o Trubisky. Mas é isso, a gente já passou por
por Trubisky, por Rodgers, por Rudolph, por Duck Rodgers, como eu falei, então o Big Ben sem braço, então faz parte. Já vivi os tempos bons, já vivi os tempos ruins, então agora espero que esteja a ladeira subindo. Eu espero que não tenha torcedores das franquias que estão mais abaixo aí no espectro. Caralho, os caras estão falando realmente de tempo ruim. Os Steelers, né? É isso, cara. A gente deve falar isso quando a gente falar um pouco do Tomlin, mas é verdade. Cada um sabe onde dói, né? Esse time é maluco, esse time é muito, muito doido. Tem que gostar muito desse time, pelo amor de Deus. Não é qualquer um, não. Na escolha, torcedor do Steelers não é pra qualquer um, não. Então... Absolutamente não. Absolutamente não. E, cara, falando de ver Steelers e Pittsburgh, você já teve a oportunidade de ir? Não, tive. Eu morei em Cincinnati, eu só assisti 2 jogos americanos, mas na verdade foram de college. Eu assisti 2 jogos do Ohio State, sendo um deles eu assisti no campo, porque esse meu próprio amigo, ele tocava na bateria do Big Band, do Brass Band, desculpa, do Marching Band. Tipo, o Brass Band é só de metais. Então, do Marching Band da Universidade de Ohio State. Então, ele me colocou para assistir lá do campo, assistir um jogo lá. Assisti UFC, mas futebol americano, infelizmente, não assisti profissionalmente. Assisti depois um jogo do Jets, lá em Nova York, mas dos Steelers, infelizmente, eu não tive esse prazer de fazê-lo, até porque a esposa que cuida das finanças. Então, vocês que são solteiros, aproveitem enquanto isso, porque depois que você casa, você ganha o dinheiro e a esposa decide como vai ser utilizado. Então, hoje tem essa possibilidade, assim. Eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos, mas infelizmente ela mora em Miami. Eu vou tentar fazer a cabeça dela para ir para Pittsburgh para a gente poder facilitar essa ponte. Recentemente não, ano passado. Tava com Ricardo e Lígia Senista, Germano e Michele. Eu disse, gente, convençam mesmo, ajudem a programar a viagem para Pittsburgh. Sabe por quê? Pittsburgh é uma cidade desse tamaninho. Você vai passar 3 dias em Pittsburgh. O dia do jogo, um dia antes para fazer uma tour, conhecer mesmo a cidade, e um outro dia extra, que provavelmente vai ser ou o dia da tua chegada ou o dia da saída da cidade. Desse tamaninho. E aí depois você faz, sabe o quê? Vai para Nova York. Acabou. Pois é, eu fui para Nova York algumas vezes. Eu falei, assisti o jogo do Jets lá em Nova York. Então, minha irmã morava antes em Nova York. Só que é sempre assim, né? Eu vou com as 3 crianças, esposa, e quando eu vou para ver a família, normalmente meus pais vêm para Nova York, então nunca é só turismo. Então, sempre tem que passar um tempo com a família, então eu não posso ser... Infelizmente, quisera eu ser mais egoísta, mas eu sou um cara que também sinto saudade da família, então o tempo, a gente se vê, sei lá, de 2 em 2 anos no mínimo, né? Às vezes demora 5 anos para a gente se ver, como foi a última vez por causa do corona, a gente demorou mais 4 anos para se ver, então eu prefiro, de fato, priorizar a família. Daqui a pouco os pais não estão mais aí, a gente dá sossegado financeiramente, a gente pode fazer essas gracinhas. Mas eu tenho muito interesse por causa da história dos Steelers, né? A história é o ABC paulista americano, jovem. Então eu tenho bastante interesse, de fato, em assistir um jogo eu ia falar o Heinz Field, mas no Acrisure Stadium. Então assistir um joguinho lá não seria uma coisa ruim, não. Assim como o futebol abre muitas portas para mim, assistir muito jogo de futebol, eu também sou não tão aficionado tanto quanto os Steelers, mas eu gosto da Juventus, da Itália. Então, assim, aqui tem a comunidade muito grande, já assisti jogos com finlandeses aficionados pelos Juventus, mas finlandeses aficionados por futebol americano, eu não conheço ninguém, para ser franco contigo. Então, muito menos torcedor dos Steelers. Aqui é forte o rugby. O rugby é uma coisa forte, até o futebol australiano eu conheço gente que pratica, mas futebol americano é uma coisa que... Na verdade, eu conheço um cara que ele é fã do 49ers, mas aí ele tá pegando um time que é mais fácil no momento de torcer do que o meu. Então é a única pessoa que eu tenho ligação de futebol americano nos Estados Unidos, é uma única pessoa.
Aqui na Finlândia. Rugby, você tá... Nossa amiga Nájila, ela trabalha com a seleção feminina de rugby do Brasil, né? E ela viaja com os times, que ela é fisioterapeuta, ela ajuda no tratamento, sei lá. Sabe quando Famosa Nájila. Jogador machuca, cai no campo? Aí ela vai lá atender na hora, né? E aí, perto do Super Bowl, ela, no final de semana do Super Bowl, na real, ela ia viajar na final da final de conferência, na real. Ela tava viajando pra Nova Zelândia, pra Austrália, na real. E aí, cara, a gente foi consultar os horários. É loucura, cara. Um jogo normal começa às 4 da manhã da segunda-feira. Exatamente. E aí você vai pegando a manhã de segunda pra ver os jogos. E a Watch Party do Super Bowl, cara, a NFL Austrália, Nova Zelândia, é uma entidade só, eles fizeram num cruzeiro na Baía de Sydney. Negócio finíssimo, cara. Finíssimo. Vou até buscar as fotos depois, porque eu só vi o gosto, anúncio. Tô interessado. Aqui na Finlândia a gente tem um canal de esporte que passa os jogos, que é o Viaplay, acho que é um canal até europeu, mas eu não assisto nada ainda, não consumo em finlandês. Eu consumo, né? Não sei se pode falar, mas a gente consome por nosso IPTV aí, de novo todo dia, que dá pra gente assistir. Ou a gente assiste normalmente por alguns sites, não ilegais, mas, por exemplo, a gente tem alguns sites de apostas que tem o direito de transmissão, então tu deixa lá 1 centavo sempre na conta para você poder assistir os esportes. Então, tô lá com 1 centavo há 2 anos para poder consumir tanto o NFL quanto o NHL e MLB. MLB nem tanto, mas NHL também é muito forte aqui, né? Ice hockey é muito forte. É de fato o maior esporte daqui da Finlândia, esporte extremamente caro para você pagar para o seu filho se quiser participar. Então... Isso é verdade. Teve inclusive campeonato agora, né? Um mundial de hockey. Sempre tem, todo ano tem mundial, e a Finlândia foi muito mal esse ano. A Finlândia foi horrível. Eu lembro que meu primeiro ano aqui na Finlândia, cheguei em 2010, eu cheguei em agosto de 2010, em 2011 a Finlândia foi campeã depois de 30 anos. Então eu falei que eu trouxe sorte para a Finlândia naquele ano, mas depois disso... foi em oitavo esse ano. A Finlândia foi muito mal esse ano. Na verdade veio pouco jogador da NHL, a NHL tá liberando muito menos. Sei que o podcast não é sobre a NHL, mas eu tenho um um conhecido que está indo para jogar exatamente no Pittsburgh Penguins. Tem 2. Na seleção finlandesa teve 2 do Penguins. Tem o Pulo Järvi, que vocês vão chamar Pulo Jarvi, sei lá como é que se fala, porque quando eu vi Pulo Järvi, ele joga hoje no Pittsburgh Penguins, não, no Steelers, ó. Pulo Järvi? O Penguins. Meu Deus. O Granlund, ele acho que é do Penguins também. Eu estava e foi. Ele estava no Penguins e foi trocado agora então, na off-season passada. Quem foi o outro, meu Deus? Tem mais um. Eu não me lembro, mas. É verdade. Mas o Pulo Järvi, ele jogou no Kärpät, que é o time daqui da cidade que eu moro, de Oulu, no norte da Finlândia. Então ele é um jogador júnior daqui de onde eu moro. Já encontrei muitas vezes ele aqui, na verdade. Não vou falar onde, em bares da vida, mas é um cara que a cidade é bem pequenininha. A gente tem aqui 100 mil habitantes, então 120 mil. Então a gente sempre se vê. Os caras são famosos, né? Tem o Pulo Järvi, tem o Aro, o Akko, quer dizer que joga também, acho que era no Panthers. Até o time Panthers. Exatamente. Isso, Flórida, isso aí. Joga no Florida Panthers, então tem muito jogador aqui da cidade que eu sou que joga na NHL. Então, tipo, a Ice Hockey aqui é uma coisa muito forte, mas não é para mim, nem vai ser para meus filhos. Né? Meu filho até hoje não ensinei a esquiar porque eu também não sei. Tá? Então, para patinar, desculpa. Então cada um. Falei, jogos de verão eu cuido, todos os esportes de verão, falei para minha esposa, eu cuido. Esporte de inverno ela pode tomar conta disso aí. E aí, Thiago, aqui no Brasil a gente já tá num rolê de uns 8, 9 jogos por semana, todos em português. Tá bonito. Assim, a ESPN tá forte, a ESPN tem 2 no primeiro horário, 2 no segundo horário, Sunday Night, Monday Night, o Thursday Night e mais um...
às vezes ainda pinta mais um extra. A Rede TV tem um jogo extra, TV aberta. A NFL Brasil tá fazendo transmissão no Game Pass, em português também. Um jogo, às vezes 2, playoff inteiro foi em português no Game Pass, então tá um negócio forte. Tu tem notícia Eles de também como estão com o Red Zone agora também, não estão? Em português, né? A ESPN tem um Red Zone, ESPN, tem um Red Zone em português. Isso. Você tem notícia de como tá na Finlândia, a galera retransmite em finlandês os jogos. Mas não essa quantidade. São jogos escolhidos, são normalmente 2 por rodada, que só passam. E aí normalmente são normalmente jogo de 8 horas. Não, minto, jogo de 11 horas da noite, que é o de 5 e 5 da tarde, que deu aí no Brasil. E o jogo o Prime Time, que aí passa 3 horas da manhã aqui. E é sempre transmitido para o Viaplay, que é um canal nórdico. Né? Ele não transmite só para a Finlândia, mas para a Suécia, Noruega, Dinamarca. É o mesmo canal detentor dos direitos. Mas aí eu não consumo nada de finlandês. Assim como futebol, se eu assistir futebol em finlandês me dá raiva, porque eu sinto que eu, sendo leigo, eu sei mais do que os caras de futebol. Então, futebol americano eu sinto que também ainda não há o consumo tão grande. Então, às vezes eu prefiro, de fato, assistir nesses sites de jogos, porque aqui, eu sei que no Brasil eles só passam os efeitos do estádio, mas aqui você ouve o áudio, os comentários em inglês do time da casa. Só quando tem intervalos que fica sem transmitir nada. Então, eu consumo basicamente futebol americano 100% em inglês hoje. Mas você vai falar assim, quem é o comentarista dos Steelers, quem é o narrador? Eu não faço a mínima ideia, só consumo. O que está passando eu assisto. Aqui a gente não faz distinção. Se não está passando Steelers, com certeza estou assistindo algum outro jogo interessante, eu estou vendo Red Zone, mas sempre que dá eu estou acompanhando a NFL. Até na pré-temporada. Claro. Tá certo, não para, pô. Alguém vai criticar que você tá vendo o jogo de pré-temporada, pô. Que isso? Já me criticaram no grupo que a gente bota até um troquinho do pão na pré-temporada. Vocês, caraca, tá apostando em pré-temporada. Aí já é nunca aconteceu excessivo. As pessoas que fazem isso, eu não recomendo muito, não. Assim. De fato, a gente joga pra perder, né? Tem doido pra tudo, exatamente, irmão. Aí não que a esposa não assista isso aqui. Com certeza. Então... Deixa eu te fazer uma pergunta. Pra legendar em finlandês não tá muito barata, não. Não, ela fala português, esse é o problema, cara. Você acha o quê? Eu ouço esporro em português, não esquece, rapaz. Em casa todo mundo fala português, menos o cachorro que é brasileiro não fala. Até o latido dele é em finlandês, então é ruim. Mas fala aí, qual a tua pergunta, Gemma? Não, você falou, você estava comentando sobre os horários, né, a diferença. Eu queria saber como é que foi a tua experiência com o draft. Como é que foi acompanhar aí da Finlândia? Esse draft eu acompanhei mais pelo grupo do WhatsApp. Eu acordei mais ou menos, já saiu, eu perguntava lá no nosso grupo, exatamente do grupo do Steelers, do Black Yellow Brasil, eu perguntei, aí, tá, já saiu a nossa pique? Quem foi? Já saiu? Ainda não, então acho que dá para tirar um cochilo ainda. No ano passado eu tive a sorte de trabalhar de madrugada. Então eu consegui acompanhar o draft ao vivo pelo YouTube, né? Não por canal nenhum, mas pelo YouTube, acho que da PFF. Os caras estavam transmitindo, não transmitindo, mas comentando as picks e tal. Então eu consegui acompanhar. E nesse ano eu peguei o último dia. Eu também trabalhei de madrugada no último dia. Só que é aquela coisa corrida, tudo jogador que você não conhece. Então depois que a gente seleciona que eu vou ver quem é Watts, quem é Billy Bishop, esse tipo de jogador que a gente trouxe, pouquíssimo ouvi a respeito deles, mas a gente está aí, gostei do nosso draft, não assisti, mas adorei as picks, mais um ano aí que o Omar Khan se superou, ano passado já superou minhas expectativas, esse ano acho que foi muito melhor, acho que a gente sai muito mais forte do que a gente terminou o ano passado em diversas posições, então estou muito feliz com o nosso careca. Muito bom. Quem tá vendo este programa com vídeo, que a gente também tá com podcast nessa semana, tá notando que você tá com uma belíssima pita número 50. 50 do Shazier, exatamente. 50 do Shazier.
como é que tá o estoque de camisas aí. E eu, obviamente, estou perguntando porque eu sei que tem umas histórias chatas. No momento, eu tenho 3 camisas, porque eu tinha 4, eu dei uma para um amigo meu, que eu já converti para os Steelers, então já passei uma camisa para ele, que era do Juju. Mais um erro aí, Germano. Mas esse eu consegui passar adiante. Mas ele tá gostando, já é um torcedor dos Steelers, então. Vamos lá, a camisa do Juju, né, eu não acho erro, não, viu? O cara que Ok. honrou a camisa que eu tava aqui. E se eu tivesse uma camisa do Juju, eu usaria sem maiores problemas. Inclusive, eu faria vídeo no TikTok com ela também, com certeza. Eu queria ver o Germano dançando no TikTok com a camisa do Juju. Isso aí é uma coisa que eu pagaria para ver. Se eu boto dinheiro em pré-temporada do jogo dos Steelers, eu botaria dinheiro para ver você dançando. Eu faço isso não. A gente pula na piscina, a gente faz muita coisa, mas ficar dançando no TikTok não é para mim, não. Viu? Essa área aí não é para mim, não. Então, mas eu tenho essa camisa do Shazier, eu tenho a do TJ Watt, a preta. Infelizmente, eu tenho essa aqui, a 55, junto também, que é do menino Devin Bush. Essa aqui é a dor no coração. Eu acho que eu que dei um azar pro garoto, que depois da primeira temporada dele de calouro, que ele foi muito bem, aí até me animei, será que é o novo Shazier? Então aconteceu isso. Prometo não comprar a camisa do Peyton Wilson, porque eu acho que ele vai ser o próximo Shazier e eu não vou fazer isso, para também não lesioná-lo, com a minha sorte comprando camisas de inside linebackers. Então, eu agora estou com o objetivo aí de comprar a Color Rush. Infelizmente, não consigo comprar a camisa de vocês, por razões logísticas. Gostaria muito, eu acho a camisa muito maneira de vocês, principalmente a do Bumblebee. Mas eu tô pegando. Essa daí mesmo. Então eu gostaria de pegar a camisa preta, a nossa Color Rush do Hayward, caso ele venha renovar aí nos próximos dias. Se ele não renovar também, talvez eu pegue, mas eu acho que tá valendo. Tem alguma coisa para rolar aí, nosso Steelers Face no momento. Então vamos ver como é que vai ser com esse jogador. Espero que renove, mas também não sei como é que vai ser. O cara se acha um top 5 da posição dele com 35 anos, quer ganhar dinheiro, aí eu não sei o que o Marcão vai decidir, mas a se ver nas próximas semanas. A ver, tem muita coisa para acontecer ainda, pô. Tem mais uns meses ainda pra gente. Agora vai entrar no marasmo, né? Vai começar o minicamp. Aí depois disso, aí entrou no marasmo de vez da NFL. Um mêsinho de nada. Quero ver vocês tirando o leite de pedra. Tá acostumado, pô. Essa última semana, Black Yellow Brasil completou 8 anos, pô. Tu acha que a gente não já tá fazendo isso há muito tempo? Exatamente. Muito fácil. E parabéns aí, 8 anos é muito tempo. Vocês são muito guerreiros, muito tempo. Meu Deus do céu. A idade da minha segunda filha, meu Jesus. Vocês estão velhos. Chega a ser impressionante, porque assim, a gente não percebe muitas vezes, sabe? A gente. Eu particularmente sempre falo isso, que o Black Yellow BR, ele acima de tudo, para mim, é um hobby. Então, é um lugar que eu tenho para desestressar, para conversar besteira, para rir, que é uma coisa que eu faço muito durante os programas. Então, assim, para mim, eu tô aqui por uma diversão mesmo. Eu não encaro isso como um trabalho, como uma obrigação, não. Para mim é uma diversão. Então, é até engraçado quando alguém fala, vocês estão com 7, 8, 9 anos de programa. Poxa, passou voando para mim, assim. Eu posso dizer, graças a Deus, que eu aproveito cada segundo que eu tenho aqui. A gente vem construindo aí amizades verdadeiras desse programa. A gente vem fazendo muitas coisas boas e isso me traz muita felicidade. Poxa, querendo ou não, assim, é incrível. Esse ano a gente, como vocês falaram já, esse ano a gente está tendo um Black Yellow BR internacional, né? Estamos aqui falando com você na Finlândia, entrevistamos outros colegas, né, pelo mundo afora, que são também fãs dos Steelers. Então, assim, a gente está sempre tentando trazer um conteúdo novo, um conteúdo legal para os ouvintes, que é aquela coisa, é por eles que a gente faz isso, né? A gente sempre está aqui por eles, então eu realmente demoro a perceber que a gente já tem 8 anos nessa brincadeira. Tudo isso mas é fácil para vocês.
Assim, eu falo porque eu consumo o conteúdo de vocês, então dá pra ver que de fato é uma coisa leve, não é um trabalho forçado. Quando você fala do que você gosta, acho que fica muito mais fácil, mais prazeroso, até pra quem ouve também. Então, eu participo lá sempre no grupo também do WhatsApp, então é o que você falou, a gente cria novos laços, vai conhecendo pessoas. É interessante que a gente não discute de discutir, mas de conversar. Lá no grupo do WhatsApp é muito legal você ver pessoas de outro. Pelos Steelers, por causa dos Steelers, eu tô na Finlândia falando com vocês. É uma coisa muito louca. O que é a paixão por um time de futebol americano que não tem nada a ver com a nossa cultura brasileira nos proporciona. Então, o esporte é uma coisa absurda. Essa semana tá tendo NBA Finals, né? E tem a NBA House lá em São Paulo. E tem altas fotos da galera que produz conteúdo da NBA se reunindo. E, pô, se não fosse NBA também, a gente não ia estar tudo aqui. Em fevereiro eu tava no Embrasa, foi a mesma coisa. Aquela galera que é graças ao futebol americano que você tá encontrando. É sempre recomendar para você aí que tá assistindo, você que tá no nosso grupo, você que tá no Twitter e tal, vá criando essas conexões, pá, cara. Porque é muito mais valioso do que o resultado do jogo de semana que vem, tá ligado? Quando tiver jogo. Enfim, ou o jogo da semana passada. É muito melhor, pô. É muito melhor criar esse tipo de amizade do que saber quem é que vai ser o quarterback reserva número 3 no training camp da semana que vem, tá ligado? Então, por favor, usem esse espaço que vocês têm para conhecerem mais pessoas também. A gente já tem casos de tantas histórias nessas comunidades aí de esporte. Que, por favor, façam isso. Muito bem, jovens. A última parada, Thiago, é de grandes momentos como torcedor. Você já está também um tempo considerável nessa história. Não vai valer Super Bowl, porque afinal o único que a gente viu de lá para cá foi uma derrota, embora tenha sido um grande momento. Mas o que é que você se lembra aí de grandes jogos, de grandes momentos como torcedor? Porque uma vez a gente foi fazer um programa recomendando jogos para a galera assistir. Que obviamente são grandes jogos, tem grandes histórias envolvidas. Ricardo Rezende, por exemplo, um grande abraço, Ricardo Rezende. Ricardo recomendou o jogo de pré-temporada, pô. Isso aí é absurdo. Grande. É o Ricardo que adora o povo do Terrão, ou é o Germano? Qual dos dois? Pô. O Ricardo é um nível é o Ricardo, acima. tá. Ricardo é um nível acima. Ricardo é um cara que, assim, tu vai conversar com ele, e aí ele vai buscar pela memória um lance obscuro de um jogo de terceira semana da temporada 2014 que ocorreu. É um nível assim acima. É realmente complicado. Isso aí é doença. Às vezes apostar em pré-temporada é menos do que isso aí, tá vendo? Então, talvez o Ricardo ele apostaria com um ganho de causa aí, que ele saberia do que estava fazendo. Eu só vou no coração, na emoção mesmo. Então, tem essa pequena diferença. Mas, enfim, um jogo que me marcou, acho que por morar em Cincinnati e ter muitos amigos que torcem para os Bengals e que eu provoco-os como bom brasileiro, que acho que os americanos não são muito de provocar assim, mas eu sou um cara que meto pilha. Acho que o Divisional Round que a gente jogou contra eles, que a gente ganhou no final. Foi de qual ano? Temporada. Eu quero dizer 2016. Exatamente, 2016. Se eu me lembro bem. Então aí eu já acompanhava mais, então já acordava mais de madrugada para assistir. Então esse jogo para mim fez assim muita diferença, porque eu acompanhava o time, ele já estava provocando, e aí quando a gente conseguiu no final do jogo, naquele finalzinho, aquela vitória, aquele field goal, aquela falta no Brown, e aí a gente, aquelas provocações, aquelas flags voando, e a gente conseguiu aquele chute com o bolso, e aí aquele foi para mim foi uma semana zoando em português, em finlandês, em inglês, para todos os amigos lá dos Estados Unidos saberem. Mas aquilo foi, para mim, foi um jogo bastante impactante, exatamente por causa dessa rivalidade. Eu falo assim de rivalidade. Bengals, apesar de ser rival de divisão, não é um time que eu consigo odiar exatamente por ter muitos amigos torcedores deles. E o Ravens eu não consigo odiar porque é extremamente uma rivalidade muito muito respeitosa. Eu não sei, eu acho que eles
fazem a gente melhor e eles respeitam muito a gente. Mas agora o Browns é o time que eu, de fato, aí odeio. E os Patriots? Esse jogo foi em 9 de janeiro de 2016. 18-16 no. Exatamente. Eu lembro bem, fazia bastante frio, era inverno aqui na Finlândia. Então, esse foi um jogo que me marcou bastante. Assim. E um jogo negativo, não sei se você perguntou, vai perguntar, mas foi. Esse eu me lembro muito bem. E foi aquele jogo do Jesse James. Eu lembro bem por quê? Porque eu estava cuidando da minha filha. Eu estava dando de mamar para ela, de madrugada assistindo o jogo pela TV. Aí eu cuidando da minha filha. Ele fez aquele catch, foi quase 6 horas da manhã. Eu falei, vou dormir, ganhamos. Dormi. Minha filha estava dormindo no meu colo. Eu falei, vou botar ela no berço e vou dormir. Aí eu acordo no dia seguinte. Eu falei, a gente perdeu, como assim? Aí eu não entendi. Até saber o que aconteceu da regra e que não foi catch, aí eu fiquei bolado. Eu não gosto de perder para os Patriots, não. Então, eu achei que aquela era uma vitória já. Quando eu fui dormir, acordei, a gente tinha perdido. Então, aquilo foi uma derrota que me doeu pós-sono. Eu tive essa mesma situação, cara. Obviamente, eu não fui botar filho para dormir, né? Porque não os tenho, mas foi exatamente isso aí. Touchdown, pô, beleza, ganhamos o jogo. Porra, apareceu uma parada para resolver aqui. Desliguei a TV, fui crente satisfeito. Steelers ganhou o jogo só no dia seguinte. Que eu descobri como assim o Steelers perdeu. Foi para quem já assistiu Harry Potter, é o Dementador, assim, passando perto e ele suga toda a alegria de você. É muito difícil, cara. É um inferno. Eu acho que de nós três, talvez a minha experiência tenha sido a pior. Porque eu também lembro claramente desse jogo, porque foi um jogo que eu não estava conseguindo assistir direito. Eu estava em uma viagem de amigos para Pipa, que era Rio Grande do Norte, e não estava conseguindo. Não estava conseguindo assistir o jogo direito. Eu conseguia pegar uma parte, travava, eu ia de novo, voltava, aquela coisa toda, né? E aí, o final do jogo, eu acompanhei pelo grupo, pelo QG. Então, até a informação chegar para mim de que a gente tinha perdido o jogo, cara, foi uma montanha-russa muito grande. Porque era alguém mandando mensagem, TD, aí eu comemorava, alguém falava, não foi, aí eu ficava mal, aí alguém falava, foi sim, e era uma confusão. E esse jogo aí realmente é um dos mais marcantes, seja positivo ou negativamente, para a torcida dos Steelers nos últimos 10 anos, sem sombra de dúvida. Esse aí todo mundo lembra onde é que você estava, todo mundo lembra o que você estava fazendo, o que você não estava, porque marcou. Assim como, por exemplo, o jogo da extensão imaculada do Antonio Brown contra o Ravens, também é um jogo que marcou demais. Então, assim, esses tipos de jogos, a gente lembra o que a gente estava fazendo, a gente lembra exatamente. São coisas que a memória ela mantém. Esses daí são jogos absurdos, assim, absurdo mesmo. Pena que a gente não viu os grandes jogos mais para trás, que a gente possa ver jogos mais para frente. Bom, na continuação do nosso programa, a não ser que você tenha mais alguma pergunta desse tipo para o torcedor, Thiago, Germano, a gente faz uma breve pausa aqui. Eu vou chamar as gloriosas anúncios da Twitch, e aí na volta a gente fala um pouquinho de Steelers 2024. Só um momento. E aí a gente tem... Eu suspeito que a gente não deveria saber o significado dessa palavra, Thiago. Então, calçare Kenneth. Isso é basicamente ficar bêbado em casa sozinho de cueca. Esse é o significado dessa palavra. Calçare significa cueca. Exatamente. Calçare significa cueca, né? Samba canção, e Kenneth é de ressaca. Então, todo finlandês faz isso, basicamente. Porque, como eu falei, eu não falei ainda disso, mas o finlandês é um ser pouquíssimo sociável. E até por causa do inverno, a socialização é muito complicada, né? Você não vai ficar andando na rua com menos 30, menos 35, dando mole aí para pegar um resfriadinho. Então a gente fica em casa, passa no
O Cal passa no mercado, compra aquela cerveja e bebe sozinho, faz uma sua sauna sozinho, bebe cerveja sozinho e é o famoso ficar em casa de cueca e bebendo cerveja e assistindo o programa. Então, já fiz isso? Muitas vezes. Agora a esposa, graças a Deus, ela acompanha, mas não precisamos informar quais são os nossos trajes quando estamos apreciando uma boa IPA. Então essa aí é uma coisa bem da programa cultura familiar. finlandesa. Exatamente. É a única coisa que as pessoas usamos trajes familiares. Né? Isso. Tá tudo em casa. Tá tudo em casa. O que as pessoas fazem na off-season, o jogador faz na off-season, não é da minha conta. A não ser que seja o Cameron Sutton. Isso, enquanto ele não prejudicar a franquia, tá tudo certo. Justamente. A gente aqui finlandês aprende a fazer muitas coisas sozinho. A gente não. Eu me colocando como finlandês. O finlandês é um povo muito independente. Então você não é muito sociável. Então até por causa não questão só de cultura, mas a questão social também. O sistema ele é um sistema social, então o governo te dá dinheiro basicamente para ficar te dá dinheiro em muitas aspas, mas você tem os benefícios do governo para ficar em casa, então acaba que muitas pessoas ficam em casa só e aproveitam da sua companhia sozinho. Então os finlandeses são muito independentes e vivem muito sozinhos. O governo aqui te dá. Eu já falo para minhas filhas, minha filha mais velha tem 11 anos, eu falo, você vai viver comigo só mais 7 anos, porque 18 anos de idade o governo dá benefício para morar sozinho, para estudante morar sozinho, para ajudar a pagar aluguel. Então, normalmente com 18 anos, essa é uma coisa da cultura finlandesa, que é diferente do Brasil, né? Tenho amigos que moram até hoje com os pais, então aqui com 18 anos todo mundo sai de casa. A debandada que é normal porque o governo simplesmente financia essa tua independência. Então é uma coisa talvez positiva ou negativa, mas é a realidade daqui. Então isso se inclui também nessa característica de beber sozinho. Então você, desde 18 anos de idade, você já começa a fazer tudo mais sozinho. Isso, aulas de cultura finlandesa no Black Yellow Brasil. A gente tem muitas noções de cultura nesse programa, rapaz. É uma coisa. Se é verdade ou não, o importante é sempre falar com convicção. Eu espero que o público esteja acreditando. Exatamente. O meu compromisso não é com a informação, é com o entretenimento. Se é verdade ou não, é outra história. É outra história. Justamente. Tá marcado aí em algum lugar na Twitch que a gente é entretenimento, não esporte. Se tiver como marcar também a opção clubismo, a gente tem que marcar também, tá? Com força. A gente não nega. É um podcast clubista. Se você não quiser clubismo, não nos escute, porque você vai ficar chateado. Isso faz parte absolutamente do entretenimento. Vamos lá, falar de Steelers 2024. Que é o que todo mundo quer saber, o que esse glorioso time vai fazer. Tá? O Steelers, ele já teve substituição de quarterback, né? Já saiu a era Ben Roethlisberger, passamos como um raio pela era Kenny Pickett, embora a gente tenha vivido cada pequeno momento disso daí extremamente de perto. E agora a gente tá na nova era de quarterbacks, que a gente também nem sabe quanto é que vai durar. O que você tá achando desse cenário aí, Thiago? Porque tem uma cacetada de analista achando que o Steelers já deveria começar o ano com o Justin Fields. Tem um monte de gente que crava que é melhor ir pela experiência do Russell Wilson, faz um híbrido disso aí. Como é que você tá nessa balança? Eu acho que devemos começar com o Russell Wilson. Acho que não exclusivamente pelas qualidades físicas do jogador, mas principalmente pelo papel de liderança que ele pode exercer no ataque. Né? A gente perdeu todas as nossas lideranças do ataque aí quando saiu o Big Ben, o Pounce e companhia, De Castro e etc., o Brown, o Bell. Então a gente não foi repondo essas lideranças do ataque. Então hoje as nossas lideranças do time são basicamente do lado da defesa da bola. A gente tem o Hayward, tem o Minka, o Watt, né? Então, na parte de ataque, tanto que ano passado o próprio Hayward colocou o Pickett do lado dele no vestiário, talvez exatamente para passar
essa questão de liderança para ele. Eu acho que a gente falta muito, a gente não tem essa referência no ataque. O nosso corpo de recebedores é um corpo muito jovem. Quem é o nosso tipo mais experiente hoje? Talvez seja o Van Jefferson, que a gente nem sabe qual a posição dele no nosso roster de wide receivers. Então, nossa OL, o seu Paulo é um cara mais quieto, o Daniels é um cara mais experiente. Agora a gente tem basicamente 3 calouros na OL. Então, acho que o Justin Fields ele tem, acho que ferramentas que me agradam mais como jogador e também a perspectiva de futuro. Acho que ele tem, obviamente, um teto maior e tem uma carreira mais longa pela frente. Mas eu acho que o começo deve ser, de fato, com o Russell Wilson para ele estabelecer talvez esse novo papel de liderança que a gente precisa do ataque, né, e formar as outras lideranças, talvez com o Freiermuth. Eu contava que o Najee ele foi capitão já da equipe, eu achava que ele teria o 5º ano de contrato, mas não teve, então de fato a gente tem que encontrar jogadores que exerçam a liderança. Eu acho que o draft traz muito disso, né? O Zach Frazier, que era capitão da equipe, teve o McCormick, que era capitão da equipe dele na faculdade, então mal ou bem os jogadores draftados já trazem consigo esse papel de liderança. Eu acho que é interessante que o Russell Wilson comece a passar para eles o que é liderança, não a nível de college, mas a nível de NFL. Por isso eu acho que eu sou de acordo de começarmos com o Russell Wilson, mas, como eu disse, eu acho que ao decorrer da temporada, provavelmente, o Fields possa vir a ganhar a posição, talvez, mas eu fico satisfeito com o Russell Wilson. Acho que já é um upgrade enorme com relação ao que a gente tinha no passado. Isso é um fato. É um fato, a gente repete basicamente todo o programa que a gente fala disso, que a impressão é de que o Steelers quer colocar o time, o ataque, num patamar que seria o que o time estaria se o Pickett tivesse continuado a progressão, né? E aí você traz o Russell Wilson nesse ponto e você tem Justin Fields. Não vou dizer que ele é super jovem, mas ele é jovem o suficiente para ser um calouro que tá fazendo a transição. Só que, ao mesmo tempo, o cara tem 3 anos de experiência de NFL já. Então, e já é mais jovem do que o Pickett, né? Então. Cara, eu acho que ele é um ano mais velho. Entre ele. O Fields é mais jovem. O Fields acho que é mais jovem do que o Pickett. O Fields é um ano mais novo que ele. Por incrível que pareça. Isso, o Fields é 5 de março de 99, 25 anos. O Pickett é 6 de junho de 98, 26 anos. Ele é um ano mais velho do que a galera que estava entrando no draft agora. Ele é, sei lá, só um ano mais velho do que o Michael Penix Jr., saca? Por causa do Corona também, alguns jogadores vieram mais tarde também para a NFL. Então. Isso, o Penix é 8 de maio de 2000. É um lance, é toda uma conjunção, cara. O ano de pandemia deu um ano de elegibilidade extra, aí você tem os caras que têm direito à transferência. Então, Justin Fields foi um jogador transferido, por exemplo, não achou espaço em Georgia, pulou para Ohio State, né? Ohio State, Ohio State. E lá Ohio State eu também acompanho ainda por causa das minhas ligações. Então. E aí ele virou esse quarterback. E tem o terceiro fator, que é os acordos de publicidade, né? O NIL, que aí o cara já tá ganhando uma grana legal como jogador universitário. Ele pensa, pô, eu preciso ir para o profissional agora, que eu posso ser, sei lá, uma escolha de 4ª rodada, ficar ali no banco eternamente. Pensa, sei lá, o Desmond Reader da vida. O cara tá. Eu acho que essa também é muita razão, porque os jogadores de fundo de draft talvez não tenham necessidade de se tornar elegível para o draft, porque na faculdade já estão ganhando dinheiro. Então, muitos jogadores de final de draft, de 5ª, 6ª, 7ª rodada, preferiram continuar mais um ano no college, porque nível financeiro acho que fazia muita diferença para eles. E, obviamente, brigar com um cachorro grande na NFL já é outro tipo de disputa. Então, tem uma previsão de que vai ter ainda mais uns 2 ou 3 drafts que você vai ver uma quantidade de talento pequena. Ou é o cara que se vê ali no topo do draft, ou é o cara que realmente não tem mais jeito, ele precisa sair da universidade. E a diferença de nível desses caras vai fazer uma diferença considerável.
A gente trocou de geração aí de quarterback, a gente trocou de geração de general manager, saiu o Kevin Colbert, tem o Marcan agora. Cara, Colbert essa semana deu entrevista dizendo que ele se arrepende do caso Le'Veon Bell. Pô, era pro cara ter ficado aqui mais tempo. De quem é a culpa, então? Cabeção, é sua, né, porra? Você que não fez o trabalho direito, porra. Mas em relação ao Bell, eu até digo o seguinte, cara, a gente fez o que a gente podia, sinceramente. Exato, é barganhas, eu acho que o próprio jogador já disse, olha, eu devia... se arrepende, né? Pois é. Tal, porque nós oferecemos um contrato bom para ele, não foi uma proposta ruim. Aí, enfim, né? É da vida. Agora Bell tá aí com seus 9 filhos, incríveis 9 filhos, e vamos ver no que é que vai dar. Agora é lutador de boxe, então... E modelo também. Vai que... Eu vou usar o termo modelo, porque é o mais suave aqui. Também faz parte do entretenimento, se tivesse na Twitch. Tem uma categoria, uma certa categoria de entretenimento que ele está participando aí pela internet. Mas fica a grande pergunta, né? Desde 2007, os Steelers têm o mesmo head coach, Mike Tomlin, e em toda a parte da torcida dos Steelers, para todo lugar que você olha, existe a discussão. O Steelers deveria continuar com o Mike Tomlin, o Steelers deveria encontrar um novo técnico. O que é que você acha, Thiago? O Germano continua com a mesma opinião de que fire Tomlin? Ou... Eu? Não, eu nunca tive essa opinião, não. Não, eu gostei da renovação. Acho que Quantos técnicos hoje seriam melhores do que ele para assumir os Steelers? E quantos tem mais títulos que ele? Acho que hoje na liga, só o do Chiefs, né, só o Waddle tem mais anéis do que ele. E antigamente era o... A não ser que tenha um cara que era assistente do Andy Reid ou do exatamente. Então, e aí, se você vai seguir o mesmo exemplo que fizeram os Eagles, né, que tiveram o Waddle antes como head coach, aí decidiram, vão abrir mão dele, aí ele foi pro Chiefs, eles conseguiram ganhar um Super Bowl, ok, mas hoje o time que tem o Andrew Reid está muito melhor do que o próprio Philadelphia Eagles. Então, eu acho que eu gosto muito do Tomlin, eu acho que a liga, os jogadores, todos da liga respeitam muito o treinador. Obviamente pesa o fator de que há muito tempo a gente não ganha os jogos de playoff, mas se você rever com os olhos analíticos e críticos, você vai ver que eu não acho que é culpa dele, as derrotas que a gente teve. Se a gente vê em 2017, a gente teve a lesão do Shazier, a defesa extremamente baleada, a gente teve a lesão do Antonio Brown naquele jogo contra o Jaguars, então eu acho que a gente perdeu o nosso melhor recebedor, a gente perdeu o nosso principal jogador ali da defesa, que era o Shazier na época, e obviamente o impacto da lesão mexe com o psicológico do jogador e do time, então eu não coloco ali a culpa no Tomlin. Aí tem a ver o último jogo do Big Ben, você vai culpar ele por causa do snap do Pounce, por causa de tantas interceptações que o Big Ben lançou. Então são problemas de escolhas do treinador ou são problemas técnicos do jogador que está executando mal talvez o plano de jogo. Então eu acho que hoje talvez, tirando o time de 2017, que acho que foi o melhor time que o Tomlin teve depois de ganhar o Super Bowl, eu acho que talvez esse seja o time que talvez dê para ele mais talento para tentar se ratificar como um bom treinador. Depois do Big Ben, ele pegou o Big Ben. Depois de 2017, o Big Ben começou a envelhecer. Depois a gente teve o Rudolph, o Rodgers, e acho que agora que ele tem de fato um quarterback com experiência na liga, um franchise quarterback, tem um excelente talento que é o Justin Fields. Acho que a gente ainda tem que melhorar algumas áreas, como o wide receiver 2, acho que a gente ainda não tem. Não sei se a esperança, que seja alguém do próprio elenco. O Roman Wilson vai assumir essa posição de wide receiver 2, ou o Calvin Austin, ou a gente vai usar muito os nossos tight ends para jogar no esquema do Arthur Smith. Então, eu não sei. No meu
elenco do papel ainda falta a posição de wide receiver 2. Se a gente achar esse wide receiver 2, acho que temos um elenco, acho que o mais completo dos últimos anos que o Tomlin já teve. Então, como disse o Rooney quando assinou com ele, acho que é o treinador que vai nos levar aos playoffs e conseguir a vitória que a gente está aguardando que chegue, né? Mas eu sou um cara que eu gosto do Tomlin. Tem gente lá achando que eu não gostava do Tomlin no grupo. Eu gosto do Tomlin, eu gostei muito da renovação dele. Eu acho que ele é o cara certo. Eu acho que ele traz... Qual treinador conseguiria ter uma temporada 8-8 jogando com Duck Hodges e Rudolph? Então... Cara, é doido. Eu vi uma teoria essa semana que é fantástica, que é o seguinte. Até a era dos Killer Bees, até 2017 ali, o Steelers era um time que estava fazendo menos do que ele podia. Aquilo que é o melhor time que a gente teve, estava fazendo menos. E de 19 para cá, né, os restos mortais de Ben Roethlisberger, era Kenny Pickett, Mitch Trubisky e tal, o Steelers está fazendo muito mais do que o elenco permite. Antes ele era underachieving e agora ele está overachieving, conseguindo manter temporadas positivas com esse elenco horrível. Assim. Mas eu acho que o underachieving se passa muito pelo, como eu falei, algumas questões técnicas de jogadores. Acho que a montagem do elenco, talvez algumas coisas ruins, né? Muitos busts que a gente teve no draft de primeira rodada, Jarvis Jones, qual é o nome daquele cornerback que a gente pegou? Esqueci o nome do cidadão. O Art Burns. Art Burns. Germano, saudades. Hashtag saudades. Então acho que a gente errou. Eu abri a lista de head coaches hoje da NFL, tá? Os que estão empregados para a temporada 24. Acima do Tomlin em conquista, só o Andy Reid, né? Tem 3 Super Bowls aí com os Chiefs. Empatado com ele, o John Harbaugh, ganhou um com o Ravens. O Mike McCarthy ganhou um com o Packers, inclusive em cima do Tomlin, mas claramente não é um técnico melhor do que o Mike Tomlin. O Sean Payton ganhou um com o Saints. E o Doug Peterson ganhou um com os Eagles. E o Sean McVay ganhou um com o Rams. Com o Rams. O resto não é ninguém. Porque o resto dos Super Bowls são todos do Bill Belichick? Ou é do... O Buccaneers era o bigodinho, o Bruce Arians, que aposentou? E é isso aí, cara. Pois é, se a gente vê quem a gente perdeu pro Mahomes e pro Tom Brady. Talvez os 2 maiores QBs da história da NFL, que talvez o Tom Brady seja, e o Mahomes está aí a passos largos para lutar por essa posição. Então, de fato, QB faz toda a diferença nesse tipo de jogo. Eu acho que a gente hoje tem um elenco de apoio muito bom. Eu acho que o Russell Wilson ele pode entregar aquilo. A gente talvez não precise de... Obviamente, se você colocasse o Mahomes nos Steelers hoje, você acha que o Steelers seria candidato a Super Bowl? Exatamente. Eu compartilho da mesma opinião. Então, eu acho que o Steelers tem um elenco de apoio. Acho que a gente tem, por exemplo, recebedores melhores, apesar de hoje estarmos só o George Pickens, mas melhores talvez do que o próprio Chiefs. Né? Quem o Chiefs tem hoje? A gente não sabe se o Rice vai jogar, a gente só sabe que tem o Kelsey lá, que foi até mal a temporada, mas no playoffs ele voltou a jogar bola. Então, mas você tem o Mahomes, né, o que faz a diferença. O Bills tem o Josh Allen, mas eu não acho que o Bills vai ser a mesma coisa que foi no ano passado. Então, acho que a gente tem acho que esse ano acho que a gente tem muita esperança, de fato. Acho que como é que vai ser o Bengals? Pagou agora o quarterback deles, o Burrow, vai ter que renovar com o Ja'Marr Chase, vai ter que perder em algum lugar. Né? Então, acho que a gente tem um bom elenco de apoio, a gente teve a sorte de pegar 2 quarterbacks aí baratos, então acho que eles têm tudo para performar bem e a gente aí vê ano que vem como é que vai ser. Me intriga um pouco mais, na verdade, ano que vem, eu espero que um deles dê certo, mas até ano que vem a gente não tem nenhum quarterback, né, em contrato, então acho que esse é o meu maior receio, mas eu acho que o Steelers está aí, encaminhando a passos largos para ter uma temporada mais
de maior sucesso do que a gente teve nos últimos anos. Eu acho que playoffs é realidade. Espero não estar jogando praga, mas cadê o selo do lá que manda no grupo do WhatsApp o Big Ben Agiota para mandarem aí, porque. Mas eu acho que a gente tem, de fato, chances. O McTominay sempre teve um bom histórico na liga. Eu acho que esse ano também ele vai continuar tendo. Então, esperar aí para ver. Estou bastante esperançoso. É aquela coisa, né, Thiago? Assim como em qualquer outro time, não só no nosso, o que vai definir o quão longe a gente vai na temporada é a posição de quarterback. A gente sabe que são raríssimos os casos em que um time ele consegue jogar bem sem ter um quarterback, no mínimo, sólido. No mínimo, no mínimo. E a gente sabe que, na grande maioria das vezes, a grande diferença é realmente a posição de quarterback. E a gente entra para a temporada na qual o Russell Wilson e o Justin Fields são duas grandes incógnitas. A realidade é essa. A gente não tem como pensar no Russell Wilson da época do Seahawks. A gente também não tem como pensar num Justin Fields, porque é um cara que estava jogando Bears, que honestamente é uma franquia, eu posso afirmar que é quase que totalmente disfuncional. Eu realmente torço para que dê certo agora com o Caleb Williams, né, a primeira escolha geral do draft desse ano. Eu realmente espero que eles consigam ir bem, mas infelizmente uma franquia totalmente disfuncional. E você percebe isso pelo fato de que eles, por exemplo, nunca tiveram na história da equipe, na história da franquia, um QB que tenha passado para 30 ou mais passes de touchdown em uma temporada, o que é um absurdo, assim, você pensar que em toda a história de uma franquia como o Chicago Bears, que é uma das franquias mais antigas da liga, eles nunca tiveram um QB que teve mais de 30 passes para touchdown em uma temporada. É um negócio absurdo de se pensar. Então, assim, a gente só vai até onde o nosso quarterback puder nos levar. A realidade é essa. Seja o Wilson, seja o Fields, vai ser uma disputa, inclusive, muito interessante, muito importante, porque, de um lado, o Russell Wilson tem a experiência, né? Já se mostrou, ele já mostrou do que é capaz na liga, principalmente com o Seahawks. Com o Broncos, ele teve seus altos e baixos, mas a gente até discutiu isso aqui no programa anteriormente. Mesmo na temporada passada, que foi uma temporada não tão boa dele, poxa, ele teve mais passes para touchdowns do que todos os nossos quarterbacks somados nos 2 últimos anos. Então, assim, é algo fora da curva, sabe? É algo realmente fora da caixinha. Então, ele tem a experiência e o Fields tem o potencial. Eu sou um grande defensor do Justin Fields. Eu era uma das pessoas aqui no podcast que mais pedia a contratação dele, a troca por ele. Eu lembro muito bem discussões aqui com o Léo, com o Caio, onde eu falava assim, olha, eu daria uma escolha de segunda rodada tranquilamente pelo Justin Fields. A galera falava, não, muito caro, não sei o quê. Acabou que foi uma 6ª rodada de não sei quando, ou seja, de graça, basicamente, a troca. Então, eu acho que nós estamos bem servidos na posição de quarterback, porque nós temos uma real disputa. Nós temos um cara que é mais experiente e já é provado na liga, mas que, claro, está numa descendente, né, normal de qualquer carreira, cara mais velho. E, do outro lado, nós temos um cara novo que está numa crescente, mas que precisa se provar, precisa se estabilizar na liga. Então, cara, assim, dependendo de quem vai ganhar essa vaga, o que eu consigo dizer é o seguinte, que a gente vai ter um desempenho melhor na posição do que a gente teve nos últimos 2 anos. Isso aí eu lhe garanto com toda certeza. Eu não vislumbro, eu não imagino que seja possível a gente ter uma temporada pior em relação a números, em relação a rendimento na posição de quarterback, seja quem for o jogador, do que a gente teve em 2024 e também em 2023. Então, seria basicamente isso. O quarterback é que vai dizer o quão longe a gente vai conseguir ir. É isso que é assim na NFL inteira, né? Quem dita quem vai competir ou não é quarterback. Mas é por isso que me assusta e me irrita analistas falarem que o Steelers vai ser pior do que a gente foi no passado, porque a nossa fraqueza exatamente era a posição de quarterback. Eu acho que se a gente pegar o pior Russell Wilson da carreira toda dele, é melhor do que o melhor Pickett que a gente teve durante esses anos de NFL, ou melhor do que o melhor Rudolph, ou melhor do que muito melhor do que o melhor Trubisky. Então, acho que há de fato um upgrade muito grande na posição.
acho que a ausência, a perda do Deontay Johnson é muito grande, né? Mas talvez aí seja uma questão de fit, né, no esquema do Arthur Smith. Basta saber como é que vai ser utilizado, mas Falou demais. Ele falou demais. Também acho que chorou muito também, então. Mas também tem a questão do fit. Acho que é um cara que tem jogadores que podem ainda ser cortados, ainda agora que passou começo de junho. Tem gente falando do Juju Smith-Schuster voltar, já que o Germano aceitaria de volta. Então é um cara que tem tamanho, gosta de bloquear, talvez seja um fit melhor para o esquema do Arthur Smith. Então eu estou muito mais esperançoso. Se a gente conseguiu ano passado para os playoffs com o Trubisky, Pickett e Rudolph, eu acho que não tem razão para eu achar que o Steelers vai ser pior tendo o Russell Wilson ou o Fields. Só tem uma questão que me deixa na dúvida. Só um momentinho, eu vou dar só um oizinho aqui pro nosso segurança que chegou, então vocês vão ouvir um finlandês rapidinho. Kaikki kunnossa, ei ole peli keskellä, mä puhun sen äidin kanssa vaan. No niin, mukava ilta jatko. No niin, moikka. Desculpa não botar no mudo, que a gente tem um segurança que passa aqui para ver se nossas crianças estão dormindo. Eu só falei para ele que está tudo bem, estou conversando com amigos. Perdão, desculpa aí, ouvinte. Eu digo que eu entendi absolutamente tudo que você falou. Só não me peça para repetir. Rapaz, eu demorei 5 anos para aprender essa língua. É a língua horrorosa. Meu Deus do céu. E aí, se você estiver ouvindo esse programa, volta não, cara. Vai pro Bills. O Bills tá muito melhor para você, cara. Vai. Eu te digo uma coisa, Thiago. Eu acho que tem uma coisa nessa temporada que me deixa um pouco mais cabreiro, porque é a questão do nosso calendário, né? E como você sabe, os ouvintes sabem, a gente tem um calendário muito complicado no final do ano. Nas últimas 8 partidas do ano, a gente tem 6 jogos divisionais. Então, assim, cara, é loucura. Vai ser... E os 2 jogos que não são divisionais, um é contra os Chiefs e o outro contra quem? Contra o Eagles, que a gente não ganha desde 65 jogando lá. Então, assim, de verdade, isso aí vai fazer... Isso aí vai ser complicado. Vai ser muito complicado. O final da temporada vai ser punk pra gente. Mas embora. A gente tá aqui para isso, a gente gosta de torcer, a gente ama o time de qualquer maneira, então vamos embora, vamos torcer. Mas eu concordo contigo, mas aí eu já discordo um pouquinho, porque eu acho que nosso começo de temporada, acho que a gente tem tudo para... Eu especulo, minhas opiniões, acho que a gente consiga talvez 7 vitórias aí até a semana 10. Porque a gente vai pegar bastante QB calouro, a gente vai... Acho que são alguns adversários que são complicados. Acho que talvez o Jets, mas agora a gente até tá vendo uma mensagem no WhatsApp no grupo falando que o Rodgers já está tendo problema de minicamp, não vai se apresentar, vai ser multado. Então sabe-se lá qual Rodgers que a gente vai ter como adversário. A gente vai ter o Giants, o Daniel. Então acho que tem muito adversário que a gente consegue. Obviamente, nós também estamos com muitas mudanças, né? Com o Arthur Smith, a gente não sabe como vai ser o nosso ataque. Mas acho que se a defesa continuar a mesma, ninguém se lesionar, principalmente o Minka, o TJ e o Hayward, acho que a gente tem condições de... Se a gente tiver o Russell Wilson como foi do ano passado, acho que a gente um ataque muito melhor. Então, eu acho que... E assim como nos últimos anos, depois da bye, a gente teve uma melhora muito grande, principalmente da nossa linha ofensiva. Acho que a linha ofensiva vai demorar um pouco para gel, né, para colar, né, da liga. Mas eu acho que quando a gente pegar os outros times mais fortes, né, os rivais de divisão, acho que a gente vai estar também com o nosso próprio esquema mais bem estruturado, o time mais forte. Então acho que é bom a gente começar com adversários mais fáceis, e eu acho que a gente tem condição de sair aí com 7 vitórias. Sem sair com 7 vitórias. Ano passado a gente fez 5-1 na divisão. Se a gente bater 3-3, dá 10 vitórias. Então acho que talvez seja o suficiente para ir para o playoffs, talvez, mas aí tem o Chiefs em casa, com semana curta, ok, é o Mahomes, mas aí tem muita coisa para rolar. Mas os Steelers tem isso, né? A gente perde jogos que a gente tem que ganhar e a gente ganha jogos que a gente imagina que é derrota certa, então sabe-se lá o que nos espera.
Isso tem absolutamente muita coisa para acontecer. É por isso, inclusive, que eu nem fico martelando no calendário agora, sabe, em junho. Porque eu não tô torcendo para isso, mas imagina, por exemplo, que no primeiro dia de training camp, estatisticamente isso acontece todo ano, o Mahomes se machuca e vai perder a temporada. Cara, mudou completamente o cenário, pô. Vai que nos 15 dias de training camp, o Josh Allen desenvolve uma química absurda com os recebedores dele, que o grupo, a gente disse, não é tão potente assim, mas eles conseguem fazer isso rodar. Ou vai que Russell Wilson encaixa com a galera e um desses 35 wide receivers slot 2 branco que contrataram vira, tá ligado? O Scotty Miller tem a temporada da vida dele. É isso, cara. Tem muita incógnita ainda rolando em junho. Não dá pra cravar muita coisa, não. Eu só não acho que o time vai mal. Mal, despencar, terrível e tal. Eu Eu acho que acho que vai o nosso continuar sendo pior um time time que a gente estável. já teve. O pior time que a gente teve, acho que foi 2018 ou 2019, foi quando a gente teve Rodgers e Rudolph. Mesmo assim, a gente conseguiu 8 vitórias. Então, acho que. E, obviamente, a posição mais importante, né, do jogo é ter o quarterback. Acho que a gente hoje, se para a gente ter o nosso terceiro QB em campo, tem que ter uma desgraça muito grande. Acho que até o nosso reserva hoje é melhor do que os titulares que a gente teve ano passado. Então, acho que eu tenho muita esperança nesse ano, para ser franco. Acho que o Arthur Smith, ele talvez, como head coach, ele não é o cara, mas acho que eu gosto muito do estilo de jogo dele como o coordenador ofensivo. Eu acho que encaixa bem com as peças que a gente tem. Acho que ele vai dar bastante ênfase aí pro Firemouth, por exemplo, para ter uma utilização de que sempre foi pouco utilizada. A gente viu aí na semana 2, semana 3 de OTAs que o Darnell Washington foi um dos principais caras a receber passes. E ele foi um cara pouquíssimo utilizado em passe. Eu não lembro de verdade dele receber um passe ano passado. Eu só via ele como sexto OL. Então, eu acho que a gente tem que ter esperança aí. Eu acho que o nosso ataque corrido já estava funcionando melhor desde que entrou o Broderick Jones. Acho que o Faltano ele entra para agregar. Não sei se o Zach Frazier começa como titular, mas acho que é mais fácil ele começar como titular do que o Faltano. Então, e também é um cara muito bom contra a corrida. Acho que a gente tem. Hoje acho que a gente é um time melhor do que o do ano passado. Então, no papel, obviamente. E sem o Canada. Então já tem muitos fatores aí que fazem ter esperança. Cara, Darnell Washington, ano passado, teve 10 passes, 7 recepções, 61 jardas. Que é nada, pô. Nada. Isso é a temporada inteira. Isso é número para um jogo mediano. Eu escrevi um artigo lá pro Steelers Brasil falando exatamente do ataque do Arthur Smith no ano passado, dos TEs. O grupo de TEs do Falcons foi o grupo que teve mais recepções em toda a liga. Tiveram mais de 1.300 jardas somadas, todos eles. E a gente hoje tem 5 TEs aí no nosso elenco de 90, mas eu acho que talvez a posição de wide receiver seja a posição que vai ser levar um a menos. Talvez a gente não tenha aquele cara cravado, por exemplo, de special teams, como tinha com o Boinks, por exemplo. E teve essa mudança da regra de kickoff, não sei como é que vai ser ainda, quem vai levar, quem vai, o Calvin Austin vai jogar ali, não sei. Mas enfim, eu acho que a gente vai ter bastante utilização do Frymouth. Eu acho que ele vai ser um dos caras que vai assumir bastante o papel de recebedor do time. E eu acho que também o Darren Washington pode ser um cara bastante utilizado. O cara tem 2 metros e 1, 136 quilos, é um mismatch para qualquer tipo de jogador que vá marcá-lo. Eu não lembro um passe na direção dele na red zone, por exemplo. A gente tem Russell Wilson, que foi um dos melhores na red zone na temporada passada. Então você vai botar o Darnell Washington na red zone, acho que é um cara que pode fazer todo esse mismatch que a gente não viu, né? Talvez porque era só um calor ano passado, mas eu acho que. Eu acho não, eu tenho certeza que a culpa era muito do Matt Canada. Então, vamos ver como é que vai ser se a gente vai conseguir destravar aí os nossos tight ends e os nossos demais recebedores também. Perfeitamente. Então, tu tem a expectativa de que o Steelers continue sendo um time para brigar por vaga de playoff. Certamente. Eu tenho até disputa.
Eu não tenho nenhuma certeza da durabilidade ou do Lamar Jackson ou do Burrow. Eu não tenho. Eu acho que hoje o Bengals é um time pior, perdeu muitas peças na secundária, perdeu o terceiro o wide receiver deles, né? O Point. Como é que era o nome dele? O T. Eu tô com o Boinks na cabeça. Não, o T. Higgins não, o terceiro, que foi pro. Tyler Boyd. Tyler Boyd, que isso aí. Eu tô com o Boinks na cabeça. Perdeu o Tyler Boyd, aí tá com o Higgins, que tá com a tag. Você vai tentar renovar com o Chase ainda. Eu acho que tem muita coisa para acontecer. Acho que a OL deles deu uma melhorada, mas eu acho que os Steelers podem muito brigar pela nossa divisão. Acho que a gente tem elenco para isso. Sempre estivemos lá brigando. Não tem razão para não acreditar que agora com o elenco melhor e com o quarterback melhores a gente não vai ter. Eu não sou analista de porcaria nenhuma, mas eu acho que eu não consigo concordar com nenhum analista americano que a gente fala que a gente vai ficar atrás do Browns pelo terceiro ano consecutivo, sei lá. Então, essa é a minha opinião. Acho que a gente vai brigar. Talvez até pela divisão, mas por playoffs acho que a gente briga aí até o final. Tal qual o ano passado. Lembrando que ficar atrás do Browns pelo terceiro ano seguido é, na opinião dos analistas, não no Exatamente. Exatamente. Quem sabe? Eu só falo besteira, então. Se bem que. Não foram 3 anos seguidos, não. 2021 o Steelers foi. Verdade. Na real é verdade. 2021 o Browns. Não, o Browns não levou a divisão, foi o Bengals. Então não rolou isso daí, não. O Steelers foi o segundo da divisão em 2021. Então, cara, é bem por aí mesmo. É um time pelo menos estável e brigando por divisão, brigando por vaga de playoff, com certeza. É a nossa expectativa no geral, mas eu creio que seja isso pelo programa de hoje. Thiago, você quer deixar recados para as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo? Eu só queria agradecer a oportunidade de participar aqui, também representando um pouco a galera do Steelers Brasil. A gente está aí fazendo esse collab com o pessoal do Black Yellow, já está aí há 8 anos. A gente está tentando trazer aí, nos últimos anos, uma engajada, exatamente porque a gente percebeu, assim como vocês, que a galera que curte futebol americano, e principalmente de Steelers, tem muito pouco conteúdo, né? O conteúdo de NFL está crescendo, mas a gente quer ser um público mais nichado, e eu compartilho aí da alegria de vocês, que ano passado, por exemplo, foi um dos podcasts mais ouvidos da parte de esportes americanos, e eu acho que é muito legal esse merecimento de vocês, esse reconhecimento, e eu fico feliz por fazer parte da torcida, né, dos Steelers e fazer parte também como ouvinte aí do podcast de vocês. A gente está aí trazendo material diário, traduzindo coisas e tal. É mais shorts, não é tão a fundo como o pessoal aqui do Black Yellow, mas a gente está tentando aí, juntamente com vocês também, trazer um pouco mais talvez de uma outra perspectiva e talvez de outras fontes, aquilo que a gente pode acrescentar para os nossos torcedores também, que compartilham dessa mesma paixão que a gente. Mas obrigado aí vocês aí, Danilo e Germano, que deram a oportunidade. Segue a gente também lá, o nosso perfil oficial Steelers Brasil, com Z, lá no X, no nosso Instagram. Também tem o meu próprio perfil, é o Tig Fernandes, THIG, né? Thiago sem Y, sem O, Fernandes, com S, tudo junto. E é isso, obrigado aí pela oportunidade. A gente vai continuar aí acordando de madrugada e sofrendo e acompanhando aí com vocês também direto lá no WhatsApp, também no Twitter. Muito obrigado. É isso, @Steelers Brasil com Z lá no Twitter e @Steelers_BR no Instagram. Você encontra o Steelers Brasil e podcast, Steelers Brasil também, inclusive, apresentado e completo pelo glorioso Thiago. Obrigado. As asneiras ficam por minha parte, faladas. Não tenho os 8 anos de experiência do Danilo, então não venha com a sua régua lá no alto, abaixa um pouquinho, que aqui comigo é um pouquinho mais de besteiras faladas, mas a gente quer só compartilhar a opinião. Não sou o dono da verdade, tal qual vocês, acho que também não se assumem como tal, mas é só a minha perspectiva também como torcedor e como consumidor diário de notícias dos Steelers. Eu só quero, talvez, aqueles que talvez não consumem inglês, como eu tenho esse privilégio de poder falar a língua e consumir diariamente conteúdos em inglês, eu quero trazer
talvez replicar a maioria, na verdade, das notícias para o povo aí brasileiro que é apaixonado também pelos Steelers. Perfeitamente, continue acompanhando também esse nosso podcast. Esse é o 3º episódio dessa nossa série falando com os Steelers pelo mundo, né? Apesar de ser Steelers Brasil, é uma representação do mundo. É mais honesto falar com os Steelers Brasil do que fazer um programa falando de Black Yellow para Black Yellow Brasil, né? Esse é o programa que a gente faz toda semana. Já dá para criar um perfil, ó, Musta Keltainen, aí o perfil Black Yellow em finlandês. Olha aí. Tá vendo? Não, eu não, esquece. É mais provável você ter a atenção, por exemplo, dos Steelers da Alemanha do que a gente ganhar dos Steelers da Latinoamérica. Rapaz, de fato isso, eu não sei como é que é, se é tão grande assim a parte do México, eu ainda vou ouvir esse podcast de vocês, mas é muito grande mesmo. Okay. Cara, e da Irlanda? Assim, por que os Steelers têm esse tesão pela Irlanda? Eu sei por causa da família Rooney, eu sei, mas não faz sentido nenhum. O Brasil aí, um dos grandes mercados consumidores, os caras, estão negligenciando a gente aí no Twitter, graças a vocês também, lutando aí para ser uma das maiores torcidas, e a pessoa tá aí por causa da família Rooney, tá só ligada à Irlanda. Eu não entendo. É só por isso. Fora dos Estados Unidos, são 3 países que são realmente biruta pro futebol americano. México, Alemanha, Brasil. Porque os Steelers foi para os outros 2 e não veio pro Brasil. Hoje quem tá no Brasil é só o Eagles, o Miami Dolphins também cobre o Brasil. Miami Dolphins e New England Patriots. O Eagles não. O Eagles não tem representação no Brasil. Nem digital. Que isso, cara? Os caras estão indo pro Brasil, ainda não se acertaram isso. Tá vendo? Em vez de escolher o Steelers, você já tava com contato aí pra, adiantar tudo. Steelers, só dá mole. Vou mandar um e-mail pro Rooney. É isso, mandar alguns e-mails para a dona Maria José Rodrigues, a representante da comunidade Latinoamérica do Pittsburgh Steelers, para a gente fazer esse contato. Como dizia o nosso presidente, isso é um absurdo isso daí que vocês estão fazendo com isso aí. Tá? É por isso que eu era o presida, que eu falo essas arneiras. É isso. Então vão lá no nosso YouTube para acompanhar os outros 2 episódios dessa série Steelers no Mundo. A gente falou com Steelers França e falamos com o fã-clube de Morelia, no México. Inclusive o Juan, que foi eleito o torcedor internacional dos Steelers de 2023, é o cara que aparece fazendo a escolha do Ryan Watts lá no draft 2024. Foi um papo excelente. Show de bola, eu não sabia disso não. Eu sabia do cara lá. Agora que você ligou o nome, tem que ouvir isso aí. Tá em espanhol? Não, tá em inglês. Tá em inglês. Que isso. Inglês legendário. Achei que Danilo já era internacionalzão assim, próxima entrevista comigo vai ser em finlandês, hein? Não, mas ele Danilo era internacional, a voz aveludada dele não conhece limites, é um negócio impressionante. Pois é, por isso que eu fiquei com medo. Eu não assisti do francês, que eu fiquei com medo. Falei, caraca, eu vou me passar vergonha, vou ficar deprimido vendo o Danilo falar 4 idiomas diferentes. Aí eu decidi na segunda. Mas agora que eu sei que tem legenda, aí eu já consigo me aventurar. É isso. Já enviando aqui DMs para a turma do Steelers Austrália, Steelers Irlanda, Steelers UK, Alemanha, galera internacional, dá uma chegada e vamos fortalecer essa nossa série aqui. E você que está aí assistindo, ouvindo, a gente se vê no próximo episódio de Black Yellow Brasil. Um grande abraço para todos vocês. Danilo, calma. Você tem a sua despedida. Você não deu considerações finais, é verdade. Por favor, Jamano. Não é nem por isso. As minhas considerações finais vão ser o seguinte: eu quero fazer um pedido a Thiago. Eu quero que ele nos ensine a dizer o seguinte em finlandês. Até a próxima e um grande abraço. Nähdään kohta ja terveisiä. Calma, vai com calma. Nähdään kohta ja kohta ja terveisiä. Nähdään kohta ja terveisiä. Isso, com R assim, terveisiä. Terveisiä. É isso aí. Até a Você passaria por isso. Obrigado, valeu. Kiitos paljon. Gente, até a próxima.